Mas foi em 2006. Ai, ai. Isto não é o começo. Isto não é cinema, isto não é vídeo, isto não é um filme, isto não é um curta, isto não é um documentário, isto não é uma ficção, isto não é uma animação, isto não é experimental, isto não é Hollywood, isto não é uma imagem, isto não é um roteiro, isto não é uma edição, isto não são imagens. Isto não é um cinema, isto não é uma televisão, isto não é um DVD, isto não é uma projeção, isto não é uma tela branca, isto não é uma sala de estar, isto não é luz, isto não é escuro, isto não é uma poltrona, isto não é uma pessoa ao seu lado. Isto não é um autor, isto não é um ser humano, isto não é uma máquina, isto não sou eu, isto não é uma terceira pessoa, isto não é Christian Caselli, isto não é gente, isto não é uma voz, isto não é uma fala, isto não é um narrador, isto não é um monólogo, isto não é um diálogo, isto não é uma gravação, isto não estava escrito, isto não é uma língua, isto não é português, isto não são frases, isto não são palavras, isto não são letras, isto não é uma letra, isto não é música, isto não é uma trilha sonora, isto não é um clipe e isto não são instrumentos. Isto não é isto, isto não é uma palavra, isto não é um pronome, isto não é aquilo, isto não é dissílabo, isto não tem 4 letras, isto não é o contrário de ótice, isto não é um anagrama de tios, isto não é ISTO, isto não é Instituto Social de Tratamento Ortopédico, isto não é uma literação, isto não é uma repetição, isto não é uma repetição, isto não é uma representação, isto não é uma repetição, isto não é uma ligação, isto não tem pé nem cabeça, isto não tem contraindicação, isto não é aviso, isto não é difícil, isto não é fácil, isto não é mais aquilo. Isto é, não é uma revista, isto não é um enigma, isso não foi um erro, isto não é um enigma, isto não é uma explicação, isto não é um absurdo, isto não é uma metáfora, isto não é obra de Deus, isto não é o caralho, isto não é um exemplo de vida, isto não é conversa fiada, isto não é o que você está pensando, isto não é só uma fase, isto não foi uma gagueira, isto não está me cheirando bem, isto não é tudo, isto não é nada, o isto é e o não isto não é, isto não é um aviso, isto não é um epílogo, isto não são os créditos iniciais, isto não é uma despedida, isto não é o fim da picada, isto não é... Isto não é o tempo, isto não é o espaço, isto não é uma organização, isto não é um cachimbo, isto não é uma homenagem Magritte, isto não é uma clavícula, isto não é uma raspadinha, isto não é um avião, isto não é um relógio, isto não é o Pokémon, isto não é Odete Roy, isto não é o ornitorrinco pedindo socorro, isto não é um chiclete vivo, porém honesto, isto não é a morfologia de uma vida, isto não é um criado mudo falando com isso, isto não é uma fagocitose, isto não é um observador de orgasmos metálicos, isto não é o último batuta que desvendou as revoadas de subornas postiças, isto não é o barulho ensurdecedor de um pentelho gemendo, isto não é uma manada de lasanhas ilustradas ao molho de chá.
Isto não é emoções. Isto não é botão. Isto é